noite, irmãos. Boa noite para você que nos visita nessa noite. Graça e paz a todos. Hoje a nossa reflexão será em torno de um texto que nos apresenta um dos mais notáveis feitos de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Dentre tantos outros, hoje nós vamos refletir um pouco sobre a autoridade de Jesus. Abram comigo, por gentileza, em Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Eu vou ler com os irmãos na Revista e Atualizada. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor, queremos lhe pedir mais uma vez que o Senhor nos fale com poder e autoridade. Como foi dito aqui, Senhor, que nada venha de mim, mas que tudo venha do Senhor, para a tua honra, glória e louvor. É a nossa oração aqui, em nome de Jesus. Amém. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram seus evangelhos, eles não tinham em mente somente nos apresentar os eventos da vida de Jesus, mas eles também tinham em mente nos apresentar a realidade de sua identidade. A história ou as histórias contadas por esses evangelistas não foram a história de um homem e de suas atividades somente, mas foram também a história do Filho do Homem, do Deus homem, que um dia deixou a sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Viveu uma vida santa, morreu no madeiro, mas ressuscitou ao 3º dia e hoje está sentado ao lado direito de Deus Pai e intercede por mim e por você. Um dos propósitos dos 4 evangelhos era mostrar de fato quem era Jesus Cristo. E quem era Jesus Cristo? Quem foi Jesus Cristo? Ou quem ele é? Definitivamente, Jesus Cristo é Deus. É Deus vindo até nós em carne humana. Ele é o poderoso e ele é o glorioso Filho de Deus. E esse é um dos pontos de Marcos. Dentre vários pontos de Marcos, esse é um dos pontos de Marcos. E o porquê que esse é um dos pontos de Marcos? Porque este evangelho foi escrito e endereçado aos cristãos em Roma. Os romanos valorizavam o poder. Os romanos valorizavam a autoridade. Eles eram o império dominante daquela época. O exército romano era uma máquina de guerra daquela época. Eles davam muito valor e apreciavam a força, o poder, as conquistas e a autoridade.
A palavra autoridade, ela vem de uma palavra grega chamada exousia, e nos traz a ideia de poder de escolha, liberdade de agir e ainda permissão. Então poderíamos dizer que essa palavra exousia é o direito conferido a uma pessoa para fazer determinadas coisas. O poder de agir, particularmente para realizar certos atos e tomar certas decisões. E essa palavra acabou sendo associada também com o poder de governar. A autoridade de Jesus era evidente. Ele não precisava se comportar como os religiosos de sua época. Ele não precisava se comportar como eles para demonstrar a sua autoridade. Ele não precisava orar em pé nas sinagogas ou nos cantos das praças, nem mesmo desfigurar o seu rosto quando ele jejuava, para ser visto pelos homens e assim conquistar a aprovação deles. Não. Ele também não precisava mostrar sua carteirinha de profeta e nem a sua carteirinha de sacerdote. A sua autoridade era de outra natureza. A sua autoridade era evidente, a sua autoridade era marcante, para todos verem. Jesus ensinava com total tranquilidade e segurança. Sua autoridade vinha do Pai, sua autoridade vinha de Deus, sua autoridade vinha de sua própria natureza e divindade. E por que isso é importante? Isso é importante porque se ele é de fato filho do homem, ele deve manifestar esse tipo de autoridade. Se ele é de fato o salvador do mundo, ele deve manifestar esse tipo de poder. Poder e autoridade sobre os poderes deste mundo caído. Poder e autoridade sobre os poderes das trevas. Ao ler esse evangelho e os outros, vocês percebem que ele não somente tem poder e autoridade sobre este mundo visível, sobre este mundo natural, mas que ele também tem poder e autoridade sobre o mundo invisível, sobrenatural. E ainda, poder sobre o pecado e poder sobre a morte. Vejamos o exemplo do oficial romano, do centurião romano, de Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Vocês não precisam abrir. Quando você lê essa história, lembre-se, você vai ver que esse centurião, ele envia mensageiros a Jesus em busca de cura para o seu servo que estava quase à morte. Esse oficial sabia como funcionava uma autoridade. Ele tinha autoridade própria e sabia como funcionava a autoridade. Ele não fez nenhum curso espiritual para adquirir essa autoridade, mas ele sabia por causa de sua formação militar. Ele era um centurião romano. Ele era um oficial romano. Ele sabia e ele reconheceu em Jesus tal autoridade. E para ele isso era suficiente. Não precisava de mais nada. Bastava uma palavra. Bastava uma palavra de Jesus e ele sabia que as coisas aconteciam. Era uma autoridade reconhecendo uma outra autoridade. E você acha que Jesus o corrigiu pela sua falta de espiritualidade? Negativo. Pelo contrário, observe o que Jesus disse a respeito dele em Lucas capítulo 7, versículo 9. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus tem autoridade absoluta. Toda a criação está sob a sua autoridade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17 está escrito: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Essa é a minha versão, a revista atualizada. A NVI vai dizer: por meio dele tudo subsiste. E a NVT vai dizer que ele mantém tudo em harmonia. Jesus tem autoridade absoluta. Marcos não tem dúvidas disso, quando descreve como Deus que veio em carne humana, cheio de poder, cheio de autoridade. Jesus exerceu a sua autoridade sobre as doenças. Ele dava uma palavra de autoridade e a doença ia embora imediatamente.
Jesus exerceu a sua autoridade sobre os demônios, sobre as forças do mal, sobre as forças malignas. Eles lhe davam uma ordem de autoridade e os demônios imediatamente obedeciam ao seu comando. Jesus exerceu a sua autoridade sobre a tempestade, sobre os ventos, sobre o mar. Ele dizia: aquietem-se, e eles se aquietavam. Jesus exerceu a sua autoridade sobre a morte. Ele disse para Lázaro: vem para fora. E ele disse também para a filha de Jairo e para o filho da viúva de Naim: levante-se. E eles obedeceram imediatamente. Jesus possui toda a autoridade nos céus e na terra. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 está escrito: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, ele tem o direito e o privilégio de fazer tudo conforme o bom conselho de sua vontade. O que nós vamos ver aqui hoje nesta passagem é uma pequena demonstração desta autoridade. Um pequeno flash de seu poder e autoridade. Também para perdoar pecados e levantar um paralítico. Vamos olhar de perto mais esse texto. Vamos tentar nos aproximar melhor desse texto. Versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. O texto diz que Jesus entrou de novo em Cafarnaum. O que nos leva a entender que Jesus já esteve nessa localidade antes. Olhando o contexto, e aqui nesse caso é o contexto anterior, o capítulo 1. O versículo 14 do capítulo 1 nos informa que após a prisão de João Batista, Jesus foi para Galileia, onde ele iniciou o seu ministério. No versículo 16 nos informa que Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, chama para si 4 discípulos: Pedro, André, Tiago e João. E se você observar, a partir do versículo 21 do capítulo 1, você verá que Jesus entra com eles em Cafarnaum. Ele não somente entra nessa cidade, mas ele também entra numa sinagoga que havia naquele lugar, e ele começa a ensinar. E enquanto ele ensinava, não tardou que aparecesse um homem possesso de espírito imundo, um endemoniado. Onde diz o texto, com autoridade, ele expulsa os demônios. E isso foi tão extraordinário para aqueles que estavam presentes nessa sinagoga, mas foi tão extraordinário que eles disseram: que nova doutrina é essa? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Você pode ver isso no versículo 27. Aqui em Cafarnaum, Jesus curou a sogra de Pedro e ainda realizou muitas outras curas. Você pode ver isso nos versículos 29 ao 34. Aqui em Cafarnaum, Jesus pregava o evangelho e multidões vinham para o ouvir e serem curadas. Multidões. Era tanta gente, mas era tanta gente em busca de ajuda e em busca de cura, que ele precisou se retirar por um momento daquela cidade. Por isso, a partir do versículo 38, Jesus se retira para outros lugares. Ele se retira para povoados vizinhos. Depois disso, capítulo 2, depois disso entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Jesus retorna para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade base de seu ministério na Galileia. Mateus nos informa que ele foi para a sua própria cidade. Mateus capítulo 9, versículo 1. Marcos nos informa aqui nesse texto que ele estava em casa. Não sabemos com precisão se essa era a casa onde Jesus estava morando, com Maria, sua mãe e seus irmãos, ou se era a casa de alguém. Os estudiosos se divergem quanto a essa questão. Porque Jesus havia dito que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguns pensam que era a casa de Pedro, onde Jesus havia curado a sogra dele. Outros vão dizer que é a casa de um amigo ou de outros amigos, onde Jesus sempre ficava quando vinha para Cafarnaum. O fato é que agora Jesus estava em casa. E essa notícia se espalhou muito rápido. Se espalhou tão rapidamente que o versículo 2 já começa dizendo:
Versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Tendo em vista tudo que Jesus já havia feito até aquele momento, não era de se espantar que a casa estivesse cheia. De acordo com o versículo 27 do capítulo 1, a multidão estava admirada com o seu ensino e com a sua autoridade. E eles estavam tão admirados que o versículo 28 nos diz que a sua fama espalhou depressa por toda aquela região da Galileia. Tão depressa que o versículo 45 nos informa que Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas que todos vinham ao seu encontro. É por isso que quando ouviram que ele estava em casa, muitos afluíram para ali. Não há dúvidas que a casa ficou cheia. Estavam reunidos ali muitos amigos de Jesus, seus discípulos e certamente muitos curiosos, querendo ouvir o que ele dizia e querendo ver os sinais que ele fazia. E é claro, não podemos esquecer que se nessa região aparece um homem fazendo milagres e ensinando, logo os fariseus e mestres da lei estariam presentes. E é o que nos informa Lucas, capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler para vocês. Lucas, capítulo 5, versículo 17, nos informa que eles estavam ali, eles quem? Os escribas e os fariseus, sentados, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Provavelmente cheios de inveja, por causa da multidão que estava ali para ouvir, não a eles, mas Jesus. Qual o resultado disso? A casa estava cheia. Tão cheia que até a porta estava bloqueada e por isso ninguém mais passava. Quem entrou, entrou. Quem não entrou vai ouvir do lado de fora ou vai ter que vir por cima. O que é que Jesus está fazendo ali? O que é que Jesus está fazendo no meio desse alvoroço e diante desse aperto de gente? O final do versículo 2 nos responde. O final do versículo 2 vai dizer que ele anunciava-lhes a palavra. Ele pregava a palavra. Ele estava pregando. Era isso que ele fazia com frequência. Era isso que ele gostava de fazer. Tanto que no capítulo 1, do versículo 14 e 15, está escrito que depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, fazendo o quê? Pregando o evangelho de Deus. E de sua boca, da boca de Jesus, saía estas palavras: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus pregava assim. Ele pregava dessa forma. João Batista também pregava assim. Você e eu também devemos pregar assim. Arrependam-se e creiam no evangelho. Esse era um dos propósitos pelo qual Jesus veio do céu à terra, para pregar o evangelho. Marcos, no capítulo 1, versículo 38, está escrito dessa forma: vamos para outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Por que é que Jesus veio? Para pregar o evangelho. O evangelho é uma mensagem de esperança. O evangelho é uma mensagem de amor. O evangelho é uma mensagem de graça e de misericórdia. Mas o evangelho também é uma mensagem de justiça e de juízo para aqueles que desprezam o Filho de Deus. Por isso a mensagem do evangelho às vezes causa desconforto. Ela causa desconforto porque ela confronta. Ela confronta o pecador a que se arrependa do seu pecado e creia em Jesus. Creia no evangelho. E se isso não acontecer, haverá juízo. Haverá juízo porque quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Não será condenado. Já está condenado. Em João capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso a mensagem que Jesus pregou, que João Batista pregou, e que também nós devemos pregar é esta: arrependam-se e creiam no Evangelho. Infelizmente, temos visto e ouvido, para nossa tristeza, que em alguns lugares esse tipo de mensagem vem sendo substituída por uma mensagem que visa somente agradar os incrédulos. Jesus nunca pensou nisso. Como sempre diz o nosso pastor Glauber, ele nunca teve isso em mente, somente agradar os incrédulos, nunca. Ele conhecia muito bem a realidade do inferno e por isso a sua mensagem confrontava o pecador. Confrontava o pecador que se arrependesse dos seus pecados, virasse as costas para os seus pecados e se voltasse para Deus. Vocês estão lembrados da conversa dele com a mulher samaritana? Você tem 5 maridos e esse que você tem agora não é seu. Vocês estão lembrados da conversa com Nicodemos? Nicodemos, você é mestre em Israel. Você precisa nascer de novo. E com a mulher adúltera? Vai. E não peques mais. Sua mensagem confrontava o pecador. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus estava pregando nessa casa. Estava pregando e ensinando. E o silêncio ali era absoluto. Todos estavam ouvindo. A multidão permanecia apertada e quieta. Mas de repente ele ouve um barulho. Ele ouve um barulho vindo do teto, que interrompe o seu ensino, que interrompe a sua pregação. Versículos 3 e 4. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. O texto diz que esse homem era doente. O texto diz que esse homem era paralítico. A situação desse homem era realmente difícil. Era bem difícil. Sua cura estava ali, bem perto dele, mais perto do que ele podia imaginar. Mas em relação à sua condição, ele não poderia se chegar perto de Jesus para falar com ele. Por causa de sua condição, ele não podia chegar perto de Jesus para sequer fazer um pedido, para lhe implorar pela cura. Ele era um paralítico. Precisava ser carregado. E além disso, havia uma multidão impedindo que seus amigos que o estavam ajudando se aproximassem de Jesus. Quais são os obstáculos que têm te impedido de você se aproximar de Jesus? Quais são os obstáculos que têm nos impedido de nos aproximarmos mais de Jesus? Talvez seja uma doença como a desse paralítico. Talvez seja uma paralisia. Talvez seja a multidão. Talvez seja a doença do nosso próprio coração, que é inclinado para satisfazer os seus próprios desejos, e não a vontade de Deus. Talvez seja a multidão dos seus parentes, a multidão dos seus amigos, que tem sido um obstáculo para você se aproximar de Jesus. O que será que tem nos impedido de nos aproximarmos mais de Jesus? Que tem sido um obstáculo para que a gente se aproxime mais de Jesus? Que obstáculo é esse? Deve ser um grande obstáculo. Mas se realmente quisermos ficar aos pés de Jesus, teremos de superar esse obstáculo. E se você não consegue fazer isso sozinho, talvez o melhor seja você pedir ajuda a um irmão, a um amigo em Cristo. E foi o caso desse paralítico. Ele precisou de ajuda. O que é que seus amigos fizeram?
Já que não dá para ir por aqui, nós vamos por outro caminho. Já que não dá para ir por baixo, nós vamos por cima. E o texto diz que eles descobriram o telhado bem no ponto onde Jesus estava. Nós não sabemos se a casa onde Jesus estava, junto com a multidão, tinha uma escada externa ou não. Nós não sabemos. Não sabemos também se a casa vizinha tinha uma escada lateral ou não, o que tornaria ainda mais difícil, porque teria que pular de um telhado para o outro. Nós não sabemos. O texto não nos dá esse tipo de detalhes. O que sabemos foi que esses homens subiram carregando esse paralítico e removeram o telhado bem no ponto onde Jesus estava. O telhado daquela época era plano, não era difícil de ser destelhado. Mas eles estavam em 5. Havia certa dificuldade ali. Agora, uma vez no telhado, começa uma outra jornada. Nós precisamos descer esse homem. E como que eles fizeram isso? Provavelmente da mesma forma como desceram Paulo pelas muralhas de Damasco. Colocaram Paulo no cesto, amarraram o cesto nas cordas e desceram Paulo pela muralha de Damasco. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 25. O leito em que desceram o paralítico era uma espécie de cama de palha, uma espécie de colchão de palha. E pela razão de haver 4 homens levando esse paralítico, dá a entender que havia 4 cordas nos 4 cantos dessa cama. E foi dessa forma que o paralítico chegou aos pés de Jesus. Ele chegou literalmente aos pés de Jesus. Jesus, olhando para baixo, viu o homem enfermo. Assim como em outra ocasião, ele olhando para baixo, ele viu o leproso prostrado aos seus pés. Ao mesmo tempo que olhando para cima, ele viu os 4 amigos, que provaram de fato serem bons amigos, e estavam presentes na hora da ajuda. Nós não lemos que os amigos do telhado tenham dito alguma coisa para Jesus. Nós não lemos que eles tenham feito algum pedido para Jesus. Nós não ouvimos a voz deles registrada nos evangelhos. Também não lemos em nenhum dos evangelhos qualquer conversa entre Jesus e o paralítico. Nenhuma voz foi ouvida. Nenhum pedido aparentemente foi feito. Mas uma coisa é certa. Eles confiaram. Eles confiaram que aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, eles confiaram que Jesus faria alguma coisa. Há momentos, meus queridos, e nós sabemos disso. Há momentos de grande aperto e de angústia em que nós não precisamos dizer nada. Há momentos em que nada precisa ser dito. Nenhuma palavra precisa ser pronunciada. Nós precisamos somente levantar os nossos olhos aos montes e saber que é de lá que virá o nosso socorro. Há momentos em que nós somente precisamos balbuciar os nossos lábios, como fez Ana, e aquele que sonda os corações, aquele que conhece cada palavra de nossa boca, antes mesmo de ser pronunciada, aquele que conhece as nossas necessidades, antes mesmo de pedirmos, sabe muito bem o que precisa ser feito e agirá em nosso favor, e para a sua honra e para a tua glória. E foi isso que aconteceu. A fé deles tocou o coração de Jesus. E Marcos registrou isso. Vejam comigo no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Nós não sabemos muito sobre a história desse paralítico. A Bíblia não nos dá muitos detalhes a respeito da vida dele. O que sabemos é que ele era paralítico, doente, tinha uns bons amigos, tinha fé e era pecador. É isso que sabemos.
Os judeus daquela época traziam consigo um conceito. Os judeus daquela época traziam consigo uma ideia. Desculpa. Eles acreditavam que uma pessoa grandemente aflita, que vivia em grande sofrimento, era sem dúvida um grande pecador. Textos como o de João, capítulo 9, versículo 2, e Lucas 13, versículo 4, nos fazem entender dessa forma. Depois você pode ler em casa. Jesus combate esse erro. Ele combate esse erro. Nós não sabemos se o próprio paralítico pensava dessa forma. O texto não nos dá informação nenhuma. Mas uma coisa é certa: toda essa situação, seja os seus pecados, seja a sua enfermidade, o estava atormentando muito. E como é que Jesus aborda esse homem? Jesus lhe diz: filho. Em Mateus está escrito: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Essas palavras de graça, essas palavras de misericórdia, foram sem dúvida uma bênção para os ouvidos daquele pobre homem. Me fizeram lembrar de Provérbios. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. E João, capítulo 6, versículo 63, Jesus vai dizer que as minhas palavras são vida. E foram, sem dúvida, vida para aquele pobre homem. Se ele trazia consigo o fardo de pensar que ele estava naquele estado de miséria por causa de seus pecados, as palavras de Jesus agora entram em seus ouvidos como um bálsamo. Os seus pecados estão perdoados. Isso foi motivo de grande alegria para os seus amigos que estavam ali no teto, presenciando tudo. Nós aprendemos nesse verso que Jesus viu aquilo que ninguém mais poderia ter visto. Jesus viu aquilo que ninguém mais poderia ter visto. Jesus viu uma necessidade maior. Jesus viu uma necessidade maior que a necessidade externa daquele homem, que era de cura. Jesus viu aquilo que separava aquele homem de Deus. Jesus viu aquilo que separa todos os homens de Deus. Jesus viu o pecado. Todos ali, sem dúvida, até esse momento, estavam atônitos devido à situação. E esperavam que Jesus agisse rapidamente para curar aquele homem. Mas o que Jesus faz é ainda mais importante do que a cura física daquele homem. A enfermidade daquele homem era ainda mais grave do que ele mesmo poderia imaginar. Ele estava separado de Deus. Ele estava condenado a viver uma eternidade longe de Deus. Sofrimento na terra, em virtude de sua doença e paralisia, e sofrimento eterno, longe de Deus. Esse homem precisava ser reconciliado com Deus. Ele precisava ter os seus pecados perdoados. Jesus, melhor do que ninguém, vê o que ninguém consegue ver. Aquele homem precisava nascer de novo. Ele precisava se tornar um novo homem. Jesus sabe exatamente, com precisão, o que você precisa. Jesus vê com precisão exatamente o que você precisa. E o que você precisa é dele. Jesus nunca tratou o pecado com leviandade. Ele nunca brincou com o pecado. Ele sempre considerou o pecado uma coisa muito séria e que separa o homem de Deus. Para ele o pecado era uma coisa que tinha a ver com o coração do homem, que vinha de dentro e não necessariamente com coisas externas. Você pode ler isso em Marcos capítulo 7, versículo 15 a 23, você vai entender melhor. Foi por isso que Jesus veio, para ser a solução do nosso problema do pecado.
Se você se reconhece nessa noite como um pecador, então você tem a consciência, ou deve ter a consciência, de que você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Cristo Jesus. Ele veio para nos oferecer perdão. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos, não por todos, por muitos. Ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus diz ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ele está cancelando o débito que aquele paralítico tinha com Deus. Ele está pagando os seus pecados e lhe oferecendo um novo recomeço, uma nova oportunidade de vida. Qualquer pessoa que ouvisse essas palavras de graça, qualquer pessoa que ouvisse essas palavras de misericórdia e de perdão, se alegraria com aquele pobre homem. Certamente ele se alegrou. Certamente seus amigos no teto se alegraram. Certamente a multidão presente se alegrou. Mas os escribas e fariseus, os escribas e fariseus, eles não se alegraram. Eles não participaram da alegria daquele homem que ouviu palavras de vida, palavras de perdão, palavras de vida eterna. Versículos 6 e 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Os escribas e fariseus estavam ali para ver se pegavam Jesus em algum erro. Eles não estavam ali para participar da alegria de ninguém. Eles não estavam nem aí com ninguém. Eles não estavam nem aí com as palavras de encorajamento e de amor que Jesus proferiu àquele homem. Eles queriam era pegar Jesus em algum erro. Eles agora estão irados por dentro após ouvir essas palavras de Jesus. Eles estão irados por dentro. No entanto, eles não precisam pronunciar nenhuma palavra. O texto diz que eles arrazoavam em seu coração. E Jesus é aquele que conhece os nossos corações e os nossos pensamentos. Jesus é aquele que sonda os nossos corações e, de acordo com o Salmo 139, de longe conhece os nossos pensamentos. Provérbios capítulo 15, versículo 11 diz o seguinte, que o mundo dos mortos e o abismo estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Os escribas e fariseus estão arrazoando em seu coração. E o mestre está vendo tudo. Eles estão pensando em seu coração. E Jesus está percebendo tudo. Os escribas e fariseus pensaram dessa forma. Como ousa esse homem? Como ousa esse homem chamar para si uma prerrogativa que pertence somente a Deus? Quem pode perdoar pecados? Somente um, que é Deus. Isto que esse homem está dizendo é uma blasfêmia. Eles estavam pensando isso. E eles estavam certos. Eles estavam certos em considerar que somente Deus pode perdoar pecados. Isso é verdade. Somente Ele pode fazer isso. Somente Deus pode remover a culpa e declarar que uma pessoa foi perdoada ou não. Somente Deus pode fazer isso. Nisso eles estavam certos. Mas eles estavam errados em não perceber que Jesus era de fato Deus. Eles estavam errados em não conhecer em Jesus o Filho do Homem, o Deus encarnado. E por isso eles cometem um erro trágico. Eles arrazoavam em seus corações. É fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados. Porque ninguém pode provar o contrário. Ninguém pode provar que de fato isso aconteceu. Ninguém pode saber se uma pessoa foi de fato perdoada ou não. Falar é fácil. Queria ver ele fazer o mais difícil. Queria ver ele dizer a esse homem, levanta-te e anda. Queria ver ele fazer isso.
Porque se ele tentasse fazer isso e não desse certo, todos nós estaríamos aqui, seríamos testemunhas em loco de sua falsidade. Os fariseus consideravam Jesus tanto um blasfemo quanto um falso mestre. Mas o que Jesus faz logo a seguir dá um checkmate neles. O que Jesus faz logo a seguir acaba com a expectativa deles. Acompanhem comigo do versículo 8 ao 11. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus sabia exatamente o que os escribas e fariseus estavam pensando. Ele sabia exatamente o que eles estavam arrazoando em seus corações. Se ele não fosse Deus, ele não teria condições de penetrar tão profundamente em seus corações e em seus pensamentos. Quando ele pergunta: por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Ele os está repreendendo. Jesus está repreendendo os fariseus e os escribas quando ele faz essa pergunta. Agora pensem comigo. O que era mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Para fazer as duas coisas, qualquer que fosse, perdoar pecados ou curar aquele paralítico, qualquer que fosse, demandaria do Senhor certa dose de poder. Falando de uma maneira bem superficial, o mais fácil é dizer: perdoados estão os seus pecados. E por que isso é mais fácil? Porque isso é algo invisível e impossível de ser refutado. Como é que você vai refutar isso? O mais difícil seria dizer: toma o teu leito e anda. Pensando de uma maneira mais superficial. Pois se ao dizer isso, aquele homem não se levantar, aquele que pronunciou essas palavras para aqueles que estavam ali presentes, não teria nenhuma autoridade se aquele paralítico não levantasse. Seria uma farsa. Falando agora num nível mais profundo, o mais difícil é perdoar pecados, sem dúvida. E o porquê? Porque somente Deus pode fazê-lo. Então a ideia aqui é a seguinte: se Jesus pode realizar um milagre visível, curar o paralítico, isto também prova que ele pode realizar o milagre invisível, perdoar pecados. Jesus então decide dar uma amostra grátis do seu poder e de sua autoridade. Ele resolve então dar um flash para a multidão ali, inclusive dos fariseus e escribas que estavam ali sentados. Ele resolve dar um flash de sua divindade. Se para vocês, escribas e fariseus, um milagre na esfera física seria suficiente para comprovar que eu também tenho autoridade no mundo espiritual, então o milagre vocês vão ver. E ele diz do versículos 10 ao 11: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E agora, se o paralítico obedecer essa ordem e se levantar, ele vai provar que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecados. E mais, se ele se levantar, além dele provar para todos ali que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, Deus será glorificado. Isso será um milagre visível a todos ali. E o que acontece? Versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito,
Retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aquele homem confiou nas palavras de Jesus e o obedeceu. Ele creu que aquele que havia perdoado os seus pecados estava lhe dando mais, e que estava lhe dando mais uma ordem, era capaz de colocá-lo de pé. Era capaz de colocá-lo novamente de pé. Ele creu no milagre e foi isso que aconteceu. O paralítico se levantou no meio de todos e se retirou no meio de todos, para que não houvesse dúvidas. E qual foi o resultado disso tudo? O texto diz que todos se admiraram. Eles nunca tinham visto nada semelhante. Mateus vai dizer que as multidões ficaram possuídas de temor. Lucas vai dizer que eles ficaram atônitos e possuídos de temor. Por isso disseram: jamais vimos coisa assim. Deus foi glorificado. Os 3 evangelhos dizem que o povo deu glórias a Deus. A cura desse paralítico comprovou diante de todos que Jesus tem autoridade no mundo visível e que ele também tem autoridade no mundo invisível. Comprova também que ele é de fato o Filho do Homem, que, aliás, era a sua forma favorita de se referir a si mesmo. Eu gostaria de terminar com mais 2 reflexões rápidas, além das que já foram mencionadas aqui ao longo desse texto. Primeira, um dos maiores privilégios e alegria que você pode ter nessa vida é ser usado por Deus para trazer outras pessoas a Jesus. Um dos maiores privilégios e alegria que você pode ter nessa vida é ser usado por Deus para trazer outras pessoas a Jesus. Olha os amigos do paralítico. Que privilégio, que alegria que eles tiveram de trazer esse homem literalmente aos pés de Jesus. Eles tiveram essa alegria de levá-lo aos pés de Jesus e puderam contemplar e ser testemunhas de um milagre extraordinário. Um milagre que colocou novamente aquele homem de pé e puderam compartilhar a alegria de ter participado desse evento, de estar presente ali. Eu fico imaginando a alegria de João Batista. Eu fico imaginando a alegria de André e a alegria de Filipe, ao serem usados por Deus para levarem Pedro e Natanael até Jesus. Leia o texto em casa, João capítulo 1, do versículo 35 ao 46. E vocês vão ver que João Batista estava na companhia de 2 de seus discípulos, quando eles viram Jesus passar. E quando viram Jesus passar, João Batista disse aos seus 2 discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E os 2 discípulos, ao ouvirem isso, seguiram a Jesus. E um dos 2 discípulos era André, irmão de Pedro. O texto vai dizer que André achou primeiro a Pedro e o levou a Jesus. Leia o texto. No dia imediato, Jesus encontrou a Filipe e lhe disse: segue-me. Filipe o seguiu e encontrou a Natanael e o levou a Jesus. É uma sequência de eventos, é uma sequência de bênçãos e de alegria. João conduz 2 discípulos a Jesus. Um deles era André, que conduz Pedro a Jesus. E depois Filipe encontra Natanael e o conduz a Jesus. Que bênção, meus irmãos. Que alegria ser usado por Deus para conduzir outras pessoas a Jesus, mais perto de Jesus, mais próximo de Jesus. Nós ouvimos aqui nessas últimas assembleias que tivemos, irmãos dando testemunho, que vieram a Jesus conduzidos por outros. Que alegria! Nós vimos a alegria desses irmãos. Tinha irmãos aqui emocionados. Que alegria ser usado por Deus, ser usada por Deus para conduzir outras pessoas a Jesus.
Os amigos do paralítico tiveram essa alegria. André teve essa alegria, Felipe teve essa alegria, João Batista teve essa alegria. Tenha você também e tenha eu também essa alegria de conduzir uma pessoa a Cristo. Segunda, e eu finalizo com isso. Eu não sei se tem alguma coisa que tem te deixado inquieto ou apavorado ultimamente. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei como anda o estado da sua alma nesta noite. Se você está desesperado ou desesperada, eu não sei. Mas nós ouvimos durante esta noite toda que Jesus é aquele que possui autoridade, toda autoridade nos céus e na terra. Jesus tem toda a autoridade sobre a criação. Jesus tem toda a autoridade sobre a natureza. Jesus tem toda a autoridade sobre as enfermidades, sobre as doenças. Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios, sobre as forças do mal. Jesus tem toda a autoridade sobre esse mundo caído. Jesus tem toda a autoridade sobre a morte. A pergunta é, será que ele tem autoridade sobre a sua vida? Será que ele tem autoridade sobre a minha vida? Será que ele exerce autoridade sobre as nossas vidas? Se a resposta for positiva, então devemos nos submeter ao seu comando e fazer o que ele nos ordena em sua palavra. Do contrário, nós corremos o risco de ouvir dele: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas, capítulo 6, versículo 46. Que encorajamento, irmãos. Que encorajamento deve ser isso para mim e para você. Saber que temos um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Sobre o mundo visível, sobre o mundo invisível, sobre toda e qualquer circunstâncias que você e eu estejamos passando. Ele tem autoridade sobre todas as coisas em nossa vida. Ele tem autoridade sobre o nosso futuro, ele tem autoridade sobre o nosso destino, ele tem autoridade sobre todo e qualquer aspecto de nossas vidas. Que encorajamento, irmãos, que encorajamento. Submeta-se à autoridade de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana abençoada em sua presença, amém?